resumindo, o que eu vou mostrar para vocês aqui como funciona hoje, e lá na comunidade vocês vão ter os templates e o passo a passo, é o seguinte: 3 funcionários, 3 robôs. O primeiro, ele vai lá no Google Maps, ele digita lá, por exemplo, clínica odontológica. Você que vai definir se é clínica odontológica, se é clínica de estética, se é agência de marketing, o nicho que você quiser. E ele vai ficar clicando em resultado por resultado, anotando o nome dessa empresa, o endereço dessa empresa, o WhatsApp dessa empresa. Para quê? Para ele armazenar tudo isso numa tabela. Esse é o papel do primeiro. O primeiro robô vai definir o nicho, você só vai fazer isso. Eu quero prospectar clínica de estética hoje. Amanhã, eu quero prospectar clínica odontológica. Você só vai dar a tarefa para ele, ó, clínica odontológica, mas de onde? Da cidade A, B e C. E o que você faz, meu funcionário robô? Organiza tudo isso numa tabela de forma organizada. Numa tabelinha, numa linhazinha, numa coluninha da tabela o nome, em outra coluninha da tabela o telefone, em outra coluninha da tabela as avaliações e etc. E aí vem o teu segundo funcionário, o teu segundo robô, que ele tem dia e horário para trabalhar, ele tem dia e horário para começar a trabalhar, ele vai chegar e vai falar assim: opa, colega robô, tudo bem? Ah, tudo bem. Quantos aí você já anotou aí na tabela? Ih, cara, hoje você está cheio de trabalho. Eu anotei um montão aí na tabela. Ah, você anotou um montão na tabela? Anotei. Então, agora, olha, você vai trabalhar de 8 a meio-dia. Não, você vai trabalhar de 8 às 18, pegando os dados dessa tabela que o outro coleguinha fez e enviando automaticamente no WhatsApp, em dia e horário definido. Eu recomendo que você faça em horário comercial, para não ficar mandando mensagem na madrugada para as pessoas. Beleza. Mandando mensagem totalmente personalizada. Olá, clínica de estética Beauty XYZ. Eu vi que você tem X avaliações aqui no Google Maps. Eu vi que você fica localizado na região X, ou seja, os dados que o primeiro funcionário pegou de cidade, localidade, de rua, o que você quiser, você pega esses dados e personaliza a mensagem. E aí o teu terceiro robô vai fazer o seguinte: as pessoas que responderem essa mensagem que você enviar, automaticamente o outro robô vai começar a conversar e apresentar a tua solução. E esse outro robô, ele pode compreender, ele compreende imagem, ele compreende também documentos, ele compreende também áudio e ele até mesmo responde em áudio. Mas esses são as habilidades multimodais técnicas. Mas ele tem habilidades também cognitivas, habilidades de venda, habilidades de neuropersuasão, habilidades de contorno de objeção. E não só isso, ele tem uma capacidade de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ao mesmo tempo ele pode atender 10 pessoas, como ele pode atender 100 pessoas. Então, são esses 3 robôs agora que eu vou mostrar para vocês, e quem for da comunidade vai ter acesso não só a ver o robô, mas também os templates e o passo a passo de como implementar. Vamos lá, estou aqui no nosso maestro NTN. Quem não faz a menor ideia do que eu estou falando aqui, tem lá no Exército de Vendedores como você ter o seu agente, seu primeiro agente de A em 58 minutos, gente. Como que vocês contratam a hospedagem, porque um agente ele precisa ter uma casa para ele morar na nuvem, e ele precisa ter um cérebro para ele poder funcionar, que é a API da OpenAI. E aqui o NTN é o maestro que orquestra tudo isso. Então, depois que a gente tem a nossa casa, depois que a gente tem tudo configurado, a gente tem os fluxos que dão vida aos agentes aqui dentro do NTN, que é a ferramenta maestro que conduz tudo isso, que conecta o WhatsApp, que conecta a nuvem, que conecta a OpenAI, que conecta tudo. Que conecta Google Maps, como é o caso aqui. Então, eu estou aqui dentro de uma pasta onde eu tenho meus 2 robôs. O meu primeiro robô é o scrapper de dados e o meu outro robô é o prospecção de dados. Tornando isso bem simples, o scrapper de dados é esse aqui, ou seja, ele raspa os dados, ele pega os dados da internet. De qual lugar da internet? Eu defini aqui Google Maps. Mas, gente, só para vocês terem uma ideia, dá para vocês entrarem em sites de nichos que vocês desejam e extrair dados também. Ah, eu quero que você faça uma busca no Google, e ao fazer essa busca no Google, você faça essa raspagem de dados entrando em site por site e extraindo os dados também.
Pode ser assim, eu já quero pegar cliente que tem um site, eu não quero pegar cliente que simplesmente tem um perfil no Google Meu Negócio. Tudo é o que você deseja. Nesse nosso exemplo, vai ser o Google Maps, mas só para vocês saberem que tem a possibilidade também de raspar os dados de qualquer lugar na internet, LinkedIn, Instagram e outros lugares, tá? E o segundo, que é o prospecção, é o cara que faz a execução da prospecção. Ele pega os dados da tabela e ele vai lá e faz a prospecção. E como é que isso funciona na prática? Eu tenho que ter um de scrapper de dados e eu tenho que ter outro de prospecção de dados. Esse daqui é o robô 1, esse daqui é o robô 2. Então, vamos ver na prática aí qual é a configuração do robô 1. O robô 1, ele começa justamente com uma agenda de gatilho. Como assim uma agenda de gatilho? Eu não vou ficar vindo aqui toda hora. Eu digo o seguinte, olha, a cada 10 minutos, você vai lá no Google Maps e extrai novas empresas. Simples assim. Simples assim. A cada 10 minutos, você vai lá. Eu faço uma vez, a partir do momento que eu colocar esse fluxo aqui como ativo, a cada 10 minutos, sem eu fazer absolutamente nada, ele vai entrar no Google Maps e ele vai extrair novas empresas. Gente, só com isso aqui, pelo amor de Deus, já é de levantar da cadeira, porque, meu Deus do céu, estou fazendo outra coisa, tem alguém a cada 10 minutos fazendo isso para mim? Gente, isso na minha época, sou uma senhora de idade, a gente chamava no meio de marketing aí de corno job, trabalhinho de corno, que é, vou ficar, copiei, colo para uma tabela. Na época que a gente está com a gente, pense o seguinte, tudo que é operacional você pode colocar um agente de IA para fazer para você. Tudo. E eu gostaria muito de quem está aqui, depois que a gente encerrar o nosso encontro aqui, que vai ser um encontro, né, de overview, de abrir vocês para essas possibilidades, eu queria muito que vocês colocassem no grupo, Leandra, mas eu faço isso e isso de forma operacional. Isso dá? E eu vou responder cada um lá nos nossos grupos se dá, se não dá. Mas eu ouso dizer que 99,999% dos casos dá. A gente está fazendo agentes super complexos para empresas que faturam milhões por mês, agentes de inteligência de mercado, agentes que analisam concorrência, agentes que pegam notícias, agentes que vão no site da Receita Federal, pegam CNPJ, pegam KNAI. Gente, é tanta coisa que dá para fazer que eu ouso dizer que muito provavelmente o que você está fazendo de corno job, aquele trabalhinho que você tem que ficar pagando, já tem um agente que poderia estar fazendo por você. Depois que ele está aqui a cada 10 minutos configurado para poder funcionar, a gente tem um próximo passo do agente. Gente, isso aqui não é nada de complexo, tá? Isso aqui é o seguinte, sabe um fluxo de trabalho? Imagina que isso aqui é um fluxo de trabalho que você vai treinar um funcionário seu. É só isso, gente. Vocês têm que simplificar a ideia de agente procurando criar um bonequinho virtual, uma pessoinha virtual, quem é da época aí do The Sims, enfim, um bonequinho virtual seu, um Tamagotchizinho, que é mais antigo ainda, quem conhece Tamagotchi não fala, senão vai denunciar a idade. Um Tamagotchizinho seu, que ao invés de você ficar dando comidinha para ele, é ele que vai te dar as comidinhas, ou seja, é ele que vai dar para você o que você está gastando seu tempo. Sendo que, para ele executar uma função, você tem que dizer para ele que função é essa. E um fluxo dentro do NTN nada mais é do que você virar para essa pessoinha virtual, que a gente chama de agente, e falar assim, olha, o seu trabalho é esse, depois você faz esse, e depois você faz aquilo outro. Então, esse fluxo aqui, imagina um organograma de uma empresa, imagina um fluxograma da empresa, sendo que por trás disso tem programações. Mas é programações no code, porque aqui a gente não precisa entender de programação para poder fazer isso aqui, né? No code e low code, né? Porque às vezes tem algum códigozinho ali no meio. Então, depois que ele agenda, a gente vai para a parte de credenciais. Nessa parte de credenciais, é o seguinte, a gente tem que colocar a credencial de um site que faz essa raspagem de dados e do Supabase. O que é credencial? Eu preciso que esse agente seja coleguinha de uma ferramenta. Sabe, você para escrever um texto, você não precisa, de repente, do Word? Para fazer uma planilha, você não precisa de um Excel? Para você fazer a raspagem de dados na internet, para você poder ir lá no Google Maps e extrair os dados do Google Maps, você precisa de um Word, você precisa de um Excel. Sendo que esse Word, esse Excel, ele se chama ResData. Sendo que você precisa fazer uma conta aqui no ResData,
que te dá 1.000 créditos gratuito, então dá para você extrair muita gente. Vou até logar aqui na minha, aqui para vocês verem, que eu já extraí de gente, não tá no gibi, outra gíria que denuncia a minha idade. Gibi, tem gente que nem sabe o que é gibi, mas tudo bem. E eu aqui, ó, dos 1.000 créditos que eu tenho, eu ainda tenho 905 créditos. E eu já fiz muita extração de dados. E ele está aqui, super de boas. Então, o meu Word, meu Excel, para poder fazer um escaneamento de dados é o ResData. Outro que é muito famoso também é a SERP API, que ele é bem focado no Google, tá? Aqui tem até, tá vendo? Ó, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, clínica de estética, vou colocar aqui a localização Florianópolis, e eu vou testar essa busca dele. Aí ele me pede aqui algumas coisas, né? Aqui eu estou fazendo por dentro do site dele, não estou? Mas, se eu faço uma conta aqui, olha como é mais simples do que vocês imaginam. Se eu faço uma conta aqui, e aqui em credenciais, eu coloco uma chave de API, essa chave de API está se conectando ao site dele, fazendo tudo por aqui. Eu não preciso ficar entrando no site dele para fazer. Percebeu que é muito mais simples do que o que a gente imagina? Então, isso que eu estou fazendo aqui manualmente agora, ó, entrando na SERP API, colocando do nicho que eu desejo, colocando da cidade que eu desejo, o meu agente vai fazer automaticamente. E ele vai extrair todos os dados. Ó, ele está começando já a extrair dados de algumas empresas aqui, ó. Ó, Clínica Essência Harmonização Facial, 48, Rua dos Ilhéus. Qual é o rating dela? É 5 estrelas. Quantas avaliações, quantos reviews ela tem? 37. O thumb e-mail que ela tem, a latitude e longitude que ela fica localizada. Aí ele já foi e pegou outro, ó. Clínica de Estética, doutora Carla Costa, mesma coisa, pegou outros dados, se tem retirada na loja, e assim ele vai fazendo daí por diante a busca dele. Ou seja, ele entra na busca do Google, pega os 3 primeiros resultados do Maps e ele começa a pegar resultados também de site, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, o que faz uma clínica de estética, consultas, terapia, já tá pegando um site já, ó. Quais os procedimentos? No nosso caso aqui, a gente vai usar o ResData, que além de API do Google, ele tem outras várias, ele faz scrap no Google Maps Review, na Amazon, em vários outros lugares. Eu quero extrair avaliações da Amazon para eu poder, com base em algum livro, pegar todos os reviews de um livro, pedir para um agente de inteligência artificial fazer um resumo dos reviews ali e, com base naquilo ali, criar um produto low ticket. Gente, o céu não é o limite, dá para fazer tudo e mais um pouco. Então, basicamente, as credenciais é isso, e a outra credencial é o quê? É o Supabase. O que o Supabase faz? É um Excel. Vou simplificar para vocês. O Supabase é um Excel. O Supabase é um banco de dados. Sabe quando você cadastra seus clientes? O Excel vira o seu banco de dados. Primeira coluna, nome do cliente. Segunda coluna, empresa desse cliente. Terceira coluna, telefone desse cliente. Quarta coluna, cidade desse cliente. Quinta coluna, bairro. Sexta coluna, como é que ele me conheceu? Não é isso? Isso é uma base de dados. Sendo que o Supabase é um Excel, é uma base de dados online. E uma base de dados online que tem uma chavezinha de API também, aonde você consegue conectar essa chavezinha de API. API é nada mais do que códigozinho que conecta um lugar ao outro. É como se fossem elos de uma corrente. Esse meu dedo está desconectado desse. Quando eu tenho uma chave de API, eu tenho um elo que une essas duas coisas. Eu tenho um elo que conecta o meu agente lá no NTN ao Supabase. Aí eu conecto os dois. E aí eu pego dados daqui e eu passo dados para lá. Eu torno eles conectados. Nada mais do que isso é uma chave de API. Então, o segundo nó aqui, deixa eu colocar, de credenciais, nada mais é do que isso. É eu fazer os elos da corrente. É eu pegar, deixa eu me conectar com o ResData, porque sem o ResData eu não consigo colocar o meu agente que pega as coisas, o meu primeiro agente, o meu primeiro robô, eu não consigo.
Eu não consigo fazer ele funcionar se eu não tiver o Rise Data, porque é através do Rise Data, do Scrap API, que a gente vai conseguir entrar no Google Maps e tirar os dados de lá. Então, foi isso que a gente fez até o momento, e a gente já conectou com o Supabase, que o Supabase é a outra ferramenta onde vai ficar o quê? A tabela. Aqui agora eu vou definir no ResData qual o nicho e qual a cidade. E depois no Supabase eu armazeno tudo isso numa tabela. Basicamente é isso. É mais simples do que vocês pensam. Aí, depois que eu me conectei, fiz os elos que eu precisava, é como se eu tivesse dado o lápis e a caneta para a pessoa que vai ser o meu funcionário e que ele precisa escrever algo. Como é que ele vai escrever algo se ele não tem o lápis e a caneta? Eu estou dando as ferramentas para ele, tá? As credenciais nada mais é do que eu dar as ferramentas para o meu robô. Muito bem. Depois, nesse segundo nó, a gente define o nicho e a cidade. Aí aqui tem um código que vocês podem ficar, ai meu Deus do céu. Gente, cola, copia esse código, vai no GPT e fala assim, ó, eu quero substituir as cidades que tem aqui por cidades com mais de 100 mil habitantes. Ah, Leana, tem que ser mais de 100 mil habitantes? Não, eu estou pedindo, você pede o que você quiser, porque na minha concepção, quando a cidade tem mais de 100 mil habitantes, vai ter mais negócios ali naquela cidade do que numa cidade menorzinha do interior do interior. Então, cidades com mais de 100 mil habitantes, e mude o nicho para clínica odontológica. Aí eu colo aqui o código, que eu não faço a menor ideia do que o código está fazendo, mas o GPT sabe, e eu mando para ele. Pronto. O que ele vai fazer? Ele vai atualizar o meu código. E ele já vai com mais de 100 mil habitantes. Sendo que eu falei aqui, ó, mais de 100 mil habitantes, e eu não especifiquei o estado. Aí ele me trouxe um monte de cidade com mais de 100 mil habitantes. Aí eu vou ser específica para ele. Eu vou falar assim, desculpe, mais de 100 mil habitantes em Minas Gerais. Pronto, eu quero mais de 100 mil habitantes, mas mais de 100 mil habitantes em Minas Gerais. Aí ele não foi generalista a nível de território nacional. Ele trouxe as cidades de Minas Gerais, mais de 100 mil habitantes. Ele mudou o nicho aqui para clínica odontológica. E eu posso simplesmente copiar esse código que o GPT me deu, dar um Ctrl A aqui dentro, deletar e colar. Pronto. Agora ele não vai mais prospectar clínica de estética em Balneário, em Itapema, em Florianópolis. Não, ele vai prospectar a partir de agora o quê? Clínicas odontológicas em Varginha, em Teoflotone, em Contagem, Juiz de Fora e etc. Vou dar um Ctrl Z aqui, outro Ctrl Z, e voltou aqui para o meu. Mas o código é bem simples, gente. Ó. Quais as cidades que você deseja? Joinville, Florianópolis, Blumenau. Acabou. Quais os nichos que você deseja? Clínica de estética. E essa parte aqui é uma parte técnica para quantidade de cidades, quantidade de nichos. Aqui é só a parte técnica do código mesmo, onde você vai editar no código ali. Se você for corajoso, corajosa, você vem aqui, você muda. Isso aqui é como se você estivesse dentro do Google Maps. Ó, ao invés de eu mandar o GPT, não, eu quero essas cidades, mas agora eu quero nessas mesmas cidades mais clínicas odontológicas. Clínicas odontológicas, só não escreve fora das aspas, porque senão dá ruim aqui no código, e pronto. A partir de agora, ele vai prospectar clínicas odontológicas ao invés de clínicas de estética. Basicamente, é só isso que você vai ter que mexer. Mais nada. Depois que você colocar suas credenciais aqui, você só vai ter que mexer aqui. E aí ele já vai extrair tudo. Acabou. Por que acabou, Leandro? Porque olha aqui o desenho desse agente. O que ele faz? Ele vai no Google Maps, ele pega o nicho e ele pega as cidades e ele coloca numa tabela. O que eu tenho que mudar? O nicho e a cidade, mais nada. Porque o trabalho dele é pegar os dados. Ele só pega os dados. O trabalho do coleguinha dele de baixo que é enviar os dados. Mas aqui nele o trabalho dele acabou. E aí, o que é aqui os próximos nós aqui, só para vocês terem uma ideia? Aqui tem um agente, propriamente dito. Esse agente aqui, ele simplesmente vai organizar os dados.
ele só é feito para isso. Aqui ele está conectado com a OpenAI, com o Redis, que é a memória, mas simplesmente para organizar os dados. Aí aqui, ele extrai os dados. Aqui é um código que não precisa mexer, só precisa mexer lá no outro. Aqui, basicamente, ele limpa os dados, porque olha como é que ficou aqui no SERP API. Tá vendo? Um monte de código. Ele só organiza. Ele organiza. Só isso que ele está fazendo ali, ele não está fazendo nada demais. Ele só organizou, limpou o que era para limpar, refinou o que era para refinar com as ordens que eu dei aqui. Quais as ordens que eu dei aqui? Eu quero que você só... Tem um monte de dado lá, mas eu só quero que você puxe para mim, que você retorne para mim. Empresa, telefone, endereço, site, a categoria a qual aquela empresa pertence, os dados de avaliação dela, total de avaliações e o e-mail dela. Então, esses nós aqui é só para resultar nesse último nó. E aí, o que ele faz? Ele salva no Supabase, que é a nossa tabela. Acabou. Acabou. E aí, a gente vai para o outro agente. Depois que ele tem os dados na tabela, peraí, deixa eu só tirar o zoom aqui. Pode sair sem... Deixa eu só mostrar ele funcionando, né? Pronto, deixa eu voltar com ele aqui. Olha aqui, ó. Eu já tenho uma tabela. Essa tabela que vai carregar aqui, ela já tem dados. Dados que eu já prospectei. Nada demais, ó. O telefone, a empresa, o endereço. Ó. Aqui é o resultado desse meu agente. Como que eu digo que ele fez um bom trabalho? Essa planilha tem que estar cheia. Como que eu digo que esse primeiro robô fez um bom trabalho? Essa planilha aqui tem que estar cheia. Está cheia a planilha. Categoria, avaliação, total de avaliações, o e-mail. E aqui, ó, quando que a mensagem foi enviada. Aqui, todas as mensagens já foram enviadas? Não, tem algumas aqui que não foram enviadas. Ó, tem mais 10 linhas aqui que não foram enviadas ainda pelo outro amigo lá. Mas vamos fazer ele funcionar. Como é que eu faço ele funcionar? Eu poderia ativar ele aqui e daqui a 10 minutos ele iria fazer o trabalho dele. Ao invés disso, eu vou mandar testar o fluxo e agora está acontecendo essa coisa linda de Deus. Ele já definiu o nicho, ele já está enviando os dados do Google Maps, em seguida ele limpou os dados e está lá, ó. Aconteceu alguma coisa aqui no Supabase, um probleminha aqui de... Tá, é porque eu mudei a chave de API, mas você vê que ele foi tudo, e aí depois que ele faz tudo, ele coloca mais dados aqui nessa tabela. Não aconteceu agora porque eu mudei a minha chave de API, não vou entrar em dados técnicos com vocês, senão vai bugar a mente de vocês. Essa tabela aqui, ela estaria mais cheia, ela estaria com mais linhas. Por quê? Automaticamente, o agente 1 já veio para cá, tá? Então, ele faz tudo ali no automático. E o que faz o agente 2? O agente 2, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar e vai ver essa tabela, que nem eu estou vendo aqui. Aí ele vai falar assim, opa, tem várias linhas aqui que não está com mensagem enviada. Então, qual é o meu trabalho? Pegar essas linhas que estão sem mensagem enviada e enviar a mensagem. Agora, que mensagem que eu envio? Eu envio essa mensagem aqui. Agora, é o agente de prospecção. O que esse agente de prospecção faz? Primeiro, ele tem um horário para começar. E aí você vai definir o horário que ele vai começar. Ó. Todos os dias, às 8 da manhã. Aqui você muda no dia que você quiser. Ah, eu não quero mandar todo dia. Eu quero mandar a cada 2 dias. Então, aqui, ao invés de 1, você muda para 2, e ele vai mandar um dia sim, um dia não. Simples assim. E todo dia, 8 da manhã, automaticamente ele acorda. Quando ele acorda, o que ele vai fazer? A leitura da lista. Aqui, ó. Ele vai fazer a leitura da lista. Ele vai literalmente entrar aqui, ler, que nem eu estou lendo, identificar a coluna mensagem enviada, ver as que estão nula, ou seja, as que não foram enviadas ainda, e fazer o quê? Enviar. Simples assim. Ele vai só enviar. Aí, voltando aqui para ele organiza os contatos, e aí ele pega todos esses contatos e ele vai colocando um por vez. Por quê? Para justamente você não ter o teu chip bloqueado e questões dessas. Porque como é um disparo em massa, vai pegar ali 20, 30, 50 contatos, se eu pego esses 50 contatos e mando mensagem para todo mundo de uma vez, o que vai acontecer?
Muito simples, o meta vai olhar, vai identificar um comportamento que não é normal. A gente, como ser humaninho, a gente não consegue entrar aqui e mandar 50 mensagens de uma vez. Não conseguimos. Então, ele vai identificar que é alguma prática de spam e pode até mesmo bloquear o seu número. Para evitar que isso aconteça, o fluxo já prevê isso. Olha, avança com um contato por vez, mas gera um delay aleatório. O que é esse delay aleatório? Depois que você mandar o primeiro, 50 segundos depois você manda o segundo. Depois que você mandou o segundo, 30 segundos depois você manda o terceiro. Depois que você mandar o terceiro, 47 segundos você manda o quarto. Leandra, mas o que gera? Por que 30, 47, 52? Para poder se aproximar ao máximo de um comportamento humano. Concorda comigo que a gente não fica mandando 30 segundos cada mensagem? A gente vai, faz uma coisa, de repente uma mensagem é mais curta, de repente a outra mensagem é mais longa. Então, a gente colocou aqui um delay aleatório, um código, que ele varia, ele faz um random aqui de segundos, que o máximo é 60 segundos, e aí ele fica sempre de 30 segundos para cima fazendo aleatoriedade. 40 segundos esse, 42 esse outro, 57 esse, 59 esse, 38 esse, para justamente ter um comportamento mais humano ao envio de cada um. E aqui ele vai verificar a hora. Aqui tem um código onde ele identifica que horas são. Basicamente é isso. E ao identificar que horas são, aqui no caso a gente coloca aqui, ó, passou das 20 horas, o que você tem que mudar aqui da sua preferência? O horário. Aqui você pode colocar 19, aqui você pode colocar 18. Por quê? Ele não tem um horário para começar lá no comecinho, sendo redundante. Aqui você não definiu um horário para ele começar a trabalhar, que é 8 horas da manhã. Aqui você vai definir o horário para ele parar, para ele encerrar as atividades dele. Se passou das 20, o que ele faz? Ele não faz nada e deixa lá acumulado na tabela para ele fazer esse trabalho no dia seguinte. É como se tivesse chegado a hora do expediente dele, não deu para concluir tudo, e ele deixou para o dia seguinte. E aí, depois, o que você vai ter que mudar é aqui. Nesse nó aqui do Evolution API, o Evolution API vocês viram lá no exército de vendedores, é o que se comporta como WhatsApp Web. Você vai vir aqui personalizar a sua mensagem. Aqui eu coloquei uma mensagem, ó, creio que não deveria ser assim. Aí aí ele puxa automaticamente, aí é da o quê? Da empresa XYZ. Aí é da clínica Beauty 123. Aí é da clínica Beleza 456. Aí é da clínica de estética doutora Carla, lá. Ele já puxa automaticamente, com base em que, Leandra, que ele puxa automaticamente? É simples, gente, ele está lendo linha de tabela. Então, na primeira linha de tabela, na linha da tabela tem a informação do telefone, mas tem a informação do nome da empresa também. E ao ter a informação do nome da empresa, por exemplo, olá, Tuca Estética e Bem-Estar. Olá, Clinical Balance. Olá, Inovar e Face Clínica Estética. Eu posso pegar todos esses dados aqui e trazer ele automaticamente para a minha mensagem. Automaticamente. Então, eu optei aqui por trazer o nome da empresa. E aí eu falei, ó, segundo Harvard Business Review, 78% dos clientes fecham quem atende primeiro. Clínica de estética perdem de 4 a 5 agendamentos por semana, devido à falta de agilidade em atender e não ter atendimento fora do horário comercial. Está acontecendo aí também? A nossa IA captura esses pacientes 24 horas e agenda automaticamente. Cria a demonstração do seu agente de IA agora. Digite aqui embaixo, IA. Aí a pessoa recebeu essa mensagem. A pessoa digitou IA, o que vai acontecer? O nosso terceiro robô entra em ação. O segundo robô fez o trabalho dele, enviou a mensagem, e o nosso terceiro robô, que vocês têm lá no Exército de Vendedores, quem não tem ainda, por favor, vá, porque é um preço ridículo, menos de R$50 aí que a gente está comercializando no momento. O Exército de Vendedores, que é o receptivo, os dois primeiros são ativos. Um foi lá, pegou dado, outro foi lá e enviou mensagem ativamente. O terceiro agente é receptivo. A pessoa te mandou mensagem, o que ele faz? Ele responde as mensagens automaticamente, com configurações específicas do seu negócio, e ele vai lá e conduz a conversa. Então, você vê que é 100% no automático de A a Z. Eu tenho um robô que prospectou,
que extraiu dados, eu tenho esse segundo robô que prospectou, que enviou a mensagem. Você teria que ter muito tempo se fosse você sozinho, ou no mínimo 2 funcionários. Um funcionário só prospecta, só pega dado, o outro funcionário só fica enviando mensagem. Aqui não, você tem um robô que já pegou os dados, o outro robô que está mandando mensagem, e um terceiro robô que assim que a pessoa que recebeu sua mensagem falou assim, interessante, já que é uma demonstração, deixa eu fazer essa demonstração. E aí, o teu terceiro agente, teu terceiro robô, começa a fazer essa demonstração. E aí, ele registra na planilha, mensagem enviada ou falha no envio. Eu acho que aqui eu já mudei a minha chave de API, eu acho que esse daqui, como tem ali linhas em aberto, ó, vamos até voltar aqui na linha, tem linhas aqui no enviar mensagem, né, que a gente viu juntos, que está vazio. Deixa eu descer aqui, ó. Vamos botar ele para trabalhar aqui. Ó. O que vai acontecer aqui? Ó, ele gerou o delay aleatório e ele está esperando. Ele está esperando o quê? O delay aleatório. Ele está esperando se é 50 segundos, se é 30 segundos, se é 20 segundos, de acordo com o delay aleatório que ele recebeu, tá vendo? Vocês estão vendo em tempo real ele trabalhando. Então, ele está ali justamente de acordo com o delay aleatório que deu para ele está aguardando para ele enviar. É como se ele estivesse digitando a mensagem. Aí ele está se comportando como um humano, e não como um robô que ele é. Né? A gente está condicionando a ele se comportar como um ser humano. Ou seja, por que espera? Porque você recebeu um tempo para digitar. Fica aí digitando. Fica aí digitando 30, 40, 50 segundos. É exatamente isso que aconteceu aqui. Ele pegou uma lista, que é a lista que está ali vazia, que vocês acabaram de ver a lista. Ele pegou a primeira linha que está vazia, e ele está agora mandando a mensagem. Mas antes de mandar a mensagem, ó, agora ele mandou. Avançou e ele já está aqui digitando a segunda mensagem. Você vê que voltou para cá? Mas aqui já está tudo ok? E aqui, ó. Mensagem enviada. Mensagem enviada. Eu não estou com o meu WhatsApp web, acho que aqui aberto. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês verem em tempo real essas mensagens serem enviadas. Vamos ver se ele vai abrir aqui direitinho. Eu fechei para não interromper aqui nosso papo, que senão fica direto aqui alguma coisa acontecendo. Tomara que ele abra. Ó, aqui, passou 2 itens aqui. O que esses 2 itens que passaram aqui? 2 linhas. Mas daqui para cá só passou 1 item. Por quê? Porque ele está esperando, ele está digitando a segunda mensagem. Agora foi só 2 itens, ó. Viu? Vocês viram em tempo real. E agora ele está processando o terceiro item. E está lá, ó. 2 mensagens enviadas. Se tivesse dado um erro, estaria registrado também. Por que tem o erro, Leandra? Porque, de repente, é um número que não é de WhatsApp. Se é um número que não é de WhatsApp, vai dar erro, mas ele vai registrar para justamente a gente não ficar tentando enviar de novo. Vamos aqui para a planilha? Enquanto isso, enquanto eu abro o WhatsApp Web, ó, repara aqui, ó. As 2 que estavam em branco foram preenchidas, ó. Dia 11/7/2025, e aqui o nosso horário. Exatamente o nosso horário agora, dia 11/7, tá vendo? Aqui foi 10/7, que foi enviado ontem, e aqui, dia 11/7. Repara que nesse 10/7 aqui, deu erro ao enviar, mas aí ele registra, para justamente não ficar nulo. Poxa, por que esse daqui deu erro ao enviar? Vamos ver por que deu erro ao enviar. Eu diminuindo aqui o zoom. Muito provavelmente é porque não é um número de WhatsApp, pra vocês entenderem direitinho a regra. Tá faltando, né? É um número fixo, ó, 3047. É um número fixo, aí dá erro. Simples assim, tá? Mas a maioria dos casos ele envia direitinho. Por quê? Porque a maioria dos casos hoje em dia a pessoa coloca o registro do WhatsApp, né? Porque é o principal canal que a gente tem atualmente. Deixa eu ver se abriu aqui meu WhatsApp web. Nossa, é muita conversa, gente, aí demora. Mas aqui, como vocês viram, eu tenho um desafio, eu vou para o GPT. Eu tenho um desafio de copy, eu vou para o Claude. O Claude tem uma capacidade de copy, ou seja, de persuasão escrita, muito melhor do que o GPT. O GPT, interpretação de código, ele costuma ser melhor. Mas agora, com a atualização do Claude 4, eu tenho testado o Claude 4 e ele também
tem se saído muito bem. Inclusive, ele tem gerado fluxos inteiros desse do NTN que vocês acabaram de ver no automático. Então, tudo. Eu tenho que analisar aqui uma tabela. Eu mando o Excel para o GPT, mando o Excel para o Cloud, analisa essa tabela. E para tudo, eu estou criando agente. Se tinha uma prospecção ativa que eu fazia, que era manual, eu fico me perguntando assim, será que isso aqui um agente pode fazer? O que eu quero que vocês saiam desse encontro será que um agente pode fazer? Eu quero que vocês avancem, gente. Eu quero que vocês não pensem só em GPT como um assistente. E sim o GPT acoplado a um organograma, a um fluxograma, como vocês acabaram de ver, que um fluxo ali de NTN nada mais é do que um fluxograma de trabalho, um playbook de trabalho, regras que você sentaria com alguém do seu lado e passaria essas regras para essa pessoa, e essa pessoa passaria a executar aquilo para você. Vocês parem e pensem, é esse meu objetivo com vocês hoje aqui, eu espero que vocês saiam daqui com isso hoje, será que tem alguma coisa que eu estou fazendo que um agente poderia fazer? O que eu gostaria muito que vocês saiam daqui hoje caramba, se dá para fazer isso no Google Maps, será que dá para fazer isso? Se eu conseguir pelo menos gerar em vocês isso hoje, eu já vou estar feliz. Me contem se pelo menos eu conseguir gerar isso, gente. Estão muito caladinhos, só a Carla que fala. A Marlene falou, já acho o GPT uma loucura, imagina esses outros robôs. E ali, Marlene, o GPT, ele tá ali, tá? Não o GPT, mas o cérebro da OpenAI, que é uma chave de API, ou seja, um elo que conectou o meu agente lá dentro da OpenAI. Ele tá ali. Mas ele tá ali dentro de funções estabelecidas, e não precisando que eu entre e fale, dá para você ir agora lá no Google Maps? Não. 8 horas da manhã ele já tá lá e ele começa a trabalhar. Se já passou de 8 horas da noite, ele para de trabalhar. E simples assim. Deixa eu ver se já carregou meu WhatsApp aqui, ainda está em 39%, gente. Enfim, é muita mensagem, mas depois eu mando para vocês o print no grupo, para vocês verem exatamente que ela colocou o texto, personalizou o texto de acordo com a linha da tabela e enviou, gente. Quem faz parte da comunidade Mordomia, durante a próxima semana, eu vou gravar o passo a passo mais técnico mesmo de cada coisa que eu fiz aqui, como ir no Rachadeira, pegar a API, conectar, fazer e etc. E vou disponibilizar esses 2 templates também. E na semana da Mordomia a gente vai colocar o nosso agente do exército de vendedores, que é o nosso agente básico, entre aspas, que interpreta áudio, imagem, texto, para fazer follow-up. Ou seja, ficou no vácuo, 30 minutos depois ele retoma a conversa. Continuou no vácuo, 2 horas depois ele retoma a conversa. Continuou no vácuo, 24 horas depois ele puxa a conversa de novo. Continuou no vácuo, 48 horas depois ele puxa a conversa de novo. Tem dados de várias pesquisas que mostram que o follow-up, a cadência de contato, é o que faz você potencializar seus ganhos, porque por muitas vezes a gente acha assim, a pessoa parou de falar comigo no WhatsApp, não tá afim, não. Não, ela só tá com arroz queimando mesmo, gente. Ela só deu vontade no banheiro mesmo. Ela só teve que atender outra ligação mesmo. É só isso que aconteceu com ela. Ela tem uma vida com várias coisas para fazer, assim como você. Se você que está vendendo alguma coisa para ela não voltar a tornar aquilo prioridade dela, porque, caramba, o arroz está queimando, aí ela vai. Aí quando ela volta, a criança chorou. Aí ela já esqueceu que ela estava no WhatsApp. Aí quando ela voltar para o WhatsApp, tem mais 10 conversas e a tua está lá no final. Se você não tiver o follow-up, você está deixando dinheiro na mesa. Agora, ter follow-up em pouca escala já é desafiante. Agora, imagina follow-up em grande escala, sendo que agora você vai poder também ter um agente que faz isso no automático para você, 30 minutos depois, 2 horas depois, 24 horas depois e 48 horas depois. Sempre parando a conversa da onde parou, e não é simplesmente aquele follow-up robótico, não, tá? De tipo assim, e aí, vamos conversar? Não, ele vai pegar a última mensagem que ele mandou e ele vai ser empático, do tipo, olha, de repente teu dia está corrido, a gente parou aqui na etapa tal, eu te falei tal coisa. Você ficou com dúvida de tal coisa? Quando você me tiver a resposta de tal coisa, eu estou aqui para te ajudar. A pessoa continua no vácuo. Aí ele vai vir para o segundo com outra questão.
olha, realmente parece estar corrido aí para você, mas olha, você sabia que a fulana de tal, que também chegou para a gente com a mesma necessidade que a sua, agora ela aconteceu isso e isso com ela, aí você já aproveita e traz uma prova social. Aí a pessoa, opa, de repente é o que faltava para ela conversar com você, porque um fluxo de conversa, gente, nada mais é do que, tatua isso aí, ó, necessidade, confiança e urgência. A tua conversa tem que gerar necessidade, confiança e urgência. Então, o teu fluxo de follow-up tem que gerar necessidade, confiança e urgência. E aí ele vai ser programado para gerar necessidade, confiança e urgência, não ficar, oi, e aí? Tá interessado ainda? Não. Ele vai consultar a última mensagem, vai necessidade, confiança e urgência, que ele vai ser programado para isso, e aí ele vai atuar, pegando onde a conversa parou, sendo empático e trazendo necessidade, confiança e urgência para a conversa. Beleza? Esse é o nosso papo de semana que vem. Nosso papo de hoje foi esse. Quem for da comunidade vai receber o template, vai receber o passo a passo durante a semana. E quem não for, fica aí o convite para ser. Vou colocar lá no grupo o link para quem quiser dar uma olhada. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração, alguma palavra de amor? Bom, eu tenho uma dúvida não exatamente sobre isso, mas com IA no geral. O meu goal próximo é eu conseguir automatizar um processo todo, né? Por exemplo, um processo de trabalhar com o cliente na estratégia dele, no plano de marketing estratégico, e daí todas as outras coisas até chegar no Insta, né, apresentação e tal. E eu gostaria muito de fazer com que uma IA seguisse os passos para mim, né? Eu alimento, olha, o resultado do nosso plano foi esse, agora você faz todo o resto, entendeu? Eu gostaria que isso acontecesse. Você já faz alguma coisa assim, ou já criou alguma coisa assim no teu Sim, trabalho? sim, que nem eu te disse no início, Carla, a gente, tanto para a gente quanto para várias empresas, inteligências de mercado e etc., a gente está fazendo várias coisas. O que eu sugiro que Uhum, você faça é documente seu processo. A partir do uhum, momento que você documentar o seu processo, você vai ter a clareza de isso daqui poderia ser outra pessoa para fazer? Se outra pessoa poderia fazer, ou te dizer que um agente pode fazer para você. E que agentes podem se entendi. conectar entre agentes. Porque percebe o que eu fiz hoje aqui? Eu peguei um agente que pega dados e coloca numa tabela. Sim. E eu fiz ele se falar com o outro. Ah, Uhum, tu botou dado aí na tabela, amigo? Botei. Pô, então deixa comigo que eu mando, que meu trabalho é mandar, o teu trabalho é pegar. Então, imagina uhum, isso num fluxo de processo seu. Ah, um fluxo de processo seu é fazer um briefing do cliente, visitar site XYZ e fazer um benchmark de concorrência. Pô, beleza, bota um cara aí para trazer os dados. Bota outro cara para analisar uhum, esses dados e gerar um relatório em cima disso. Mas esse relatório é o relatório formato Carla de ver. Esse relatório tem que sim. pegar tempo de mercado, esse relatório tem que avaliar o branding, tem que avaliar o quê? Ah, tem que avaliar A, B e Uhum, C. Aí você vai dar o prompt para o teu agente e ele vai saber o que avaliar. E aí a saída uhum, dele pode ser gerar um PDF. Ele vai lá e gera um PDF. Ele vai lá e gera um relatório dentro do Notion. Ele vai lá e gera um relatório dentro do Google Docs. Dá para fazer. uhum, Assim como eu conectei, o que é as ferramentas, o lápis e a caneta que eu falei para vocês, né? Como é que eu vou pedir para alguém escrever alguma coisa se eu não dou para ele o lápis e a caneta? Que no nosso caso aqui, do nosso exemplo, é a API para se conectar no Google Maps e depois uma base de dados para pegar as coisas que eu peguei do Google Maps e colocar aqui. E uma terceira API, que é a API da Evolution, para poder mandar mensagem por dentro do meu WhatsApp. Então, eu precisei do lápis, da caneta, da borracha, vamos colocar assim. Do lápis, da caneta e do papel. Eu tenho 3 ferramentas. O que eu preciso para isso que a gente acabou de falar acontecer? Ah, eu preciso de um que faça raspagem de dados, é o lápis, uma ferramenta que faça raspagem de dados em site. Eu preciso de uma outra que seja um Google Docs, se eu quiser, então eu preciso me conectar ao Google Docs.
Dá para me conectar ao Google Docs, Leandro? Dá. Ah, mas eu prefiro o Notion. Dá para me conectar no Notion? Dá. Ah, Leandro, mas eu uso o ClickUp para gerenciar minhas tarefas. Dá para colocar no ClickUp. E isso ser como tarefa. Ah, Leandro, mas eu uso um CRM, um Como da vida, eu queria já colocar dentro do Como. Ah, não, Leandro, eu queria colocar no Trello, porque eu uso o Trello. É só pegar a API. Tudo isso que eu estou falando para vocês, Google, ClickUp, Notion, Trello, todas essas ferramentas têm um elo, têm uma API. Todas essas ferramentas permitem que um outro sistema se conecte a elas. Então, é só você se conectar, dizer o que tem que fazer e pronto. Simples. Vocês têm que simplificar isso na cabeça de vocês. E não ficar me olhando com cara estranha, do tipo, simples. É simples, gente. Óbvio, tem a complexidade para aplicar? Claro que tem. Mas a partir do momento que vocês passarem a aplicar, vocês vão ver que é mais simples. Mas que é simples é. Sabe o que é o mais difícil? Vocês entenderem isso que eu acabei de falar para vocês, de verdade. Ah, então peraí. Então, tudo que está na internet tem um elo? Tem uma chave de API? Se vocês forem atender algum cliente e o cliente vier com uma ideia miraculosa, e aí, não, porque o meu sistema... Mas peraí, o teu sistema tem chave de API? Ah, não, o meu sistema eu comprei em 1982, lá quando a Leandra nasceu, e só funciona na minha máquina. Aí você não vai dar. Aí você vai ter que... Não vai dar em aspas, né? Você vai ter que fazer coisas locais, ter alguém da empresa que suba isso para alguma coisa online e a partir do momento que suba essas informações para alguma coisa online, consiga se conectar. Agora, a partir do momento que eu uso o CRM do ClickUp, não, eu uso do Trello, não, eu uso do Zorro, não, eu uso o Pipedrive, não, eu uso o Exact Sales, não, eu uso a RD Station, a gente está com um projeto agora acabando de entregar para um cliente conectado à RD Station dele. A gente tem A, a gente tem B, a gente tem C. Tem chave de API? É a pergunta que você tem que fazer. Tem? Tem alguma forma, um elo de eu me conectar? Tem. Cara, se tem, façam um agente. Façam um agente. Ou multi-agente. O que eu mostrei para vocês agora aqui é multi-agentes. Eu coloquei 2 funcionários para trabalhar para mim. Aliás, 3, né? Eu coloquei o primeiro para extrair os dados, o segundo para enviar a mensagem e o terceiro para responder os clientes que responderem a minha mensagem. E tudo isso está acontecendo enquanto a gente está aqui. Para fechar com É muito bom, muito bom. É só entender essa lógica. Se vocês entenderem essa lógica, aí acabou. Ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó, o nosso teste. Ó, mandou para 3, né? Creio que não deveria ser assim. Aí é da Imperial Beauty Clinic. Creio que não deveria ser assim. Aí é a de Clínica São José, Clínica de Estética. Creio que não deveria ser assim. Aí é da Biomake Clinic Estética Avançada, Harmonização Facial e Corporal. E o restante da mensagem no automático. Elas ainda não viram, quando elas virem, se elas resolverem responder, tem a Ana aqui de prontidão para responder eles. Aqui, ó, por exemplo, ó, 2h28. A pessoa mandou mensagem. Oi, aqui é a Ana, assistente da Leandra. Que bom te receber aqui no WhatsApp. A Leandra te pediu para me mostrar como criar um agente de IA. Você está vendo aqui um Kimordomo funcionando instantaneamente. Já pensou em nunca mais perder lead de demora de atendimento? O que acha de criarmos seu agente agora? Eu mesma vou criar. Podemos começar? Isso é uma conversa que ainda não começou. É o terceiro funcionário. Mas olha, tem uma aqui que teve, ó. Ó, meu terceiro funcionário aqui, 12h04, agora que eu estou vendo. Alguém entrou em contato e ele foi mostrando tudo, a pessoa perguntou, ele respondeu e etc. E chegou até mesmo ali na apresentação da proposta. Ele coletou os dados, que a pessoa recebe de 10 a 30 leads por dia. Ela já falou quanto que é para a gente configurar o agente, quanto que é para a gente fazer mensalmente, já disse tudo que inclui. Aí ele falou, estou na página de vendas,
e papapá, obrigado, papapá. Se eu precisar de mais agente, diferente nicho, qual o valor cobrado, papapá. Tá aqui, ó, respondendo, ou seja, o meu terceiro funcionário. Então, vocês veem que tudo está acontecendo sem uma interferência minha, gente. Então, Carla, independente do teu processo, se tiver API, dá. Beleza, Legal, queridos? ótimo. Ezequiel, Rodrigues, Marlene, querem falar alguma coisa? Ou estão mais aí quietinhos? Eu sou dessas, viu? Eu sou das que fica mais quietinha. Quando eu sou de aluna, eu fico assim, só observando, eu só observo. Vocês são que nem eu, só observam? Nem no chat vocês interagem? Eu interajo no chat. Então tá bom, a gente é igual em até determinado ponto. Bom, a Marlene pelo menos interagiu aqui, mas os meninos são mais tímidos. Então, gente, é isso. Quem tiver interesse em entrar para a mordomia, estar mais perto desse mundo, ter o meu apoio diário nisso, vou deixar o link lá no grupo, quem tiver interesse. Quem tiver qualquer dúvida, deixa lá no grupo, que é um prazer ajudar vocês, tá bom? Abração, ótima tarde. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carla, obrigada por você interagir bastante hoje, e saia daqui com essa mente, não só a Carla, mas a Marlene, o Ezequiel, o Rodrigues, tipo, caramba, então dá para fazer isso? Será que dá para fazer isso com a gente já? Saiam com essa pulguinha atrás da orelha. Será que dá para fazer isso com a gente já? Se dá para se vocês saírem aqui com essa pulguinha atrás da orelha, eu fui bem sucedida nessa tarde. Então, por favor, saiam com essa pulguinha e não esqueçam da outra coisa que eu falei. Querem vender mais? Necessidade, confiança e urgência. Se vocês conseguirem na comunicação de vocês gerar necessidade, confiança e urgência, vocês vão vender muito mais do que vocês estão vendendo, tá bom? Beijão, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, tá, Leandra? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, Carla. Tchau, tchau.